Tem uma pergunta aqui do Arthur Santos que representa 800% das perguntas que mandaram pra gente também Uau. e tem a ver com você. O Arthur Santos aqui mandou R$ 10 e falou: dois caras inspiradores. Muzi, como você gerencia tempo com família, trabalho, estudos, treino? E aí é uma pergunta que a gente também recebeu de um outro queridíssimo, que é o Pedro Augusto, que ele falou a mesma coisa. Como conciliar estudos com rotina de treino, dieta? Ele até pediu pra você falar da sua época de faculdade. Porque assim, vou te falar da minha época de faculdade, Paulo. Eu trabalhava, sempre trabalhei. Uhum. Eu estudava. Eu resolvi namorar. E porque sofrer pouco não é suficiente, eu resolvi entrar pra atlética da minha faculdade. Muito bom. Então eu organizava jogos, jogava bola, jogava rugby e fazia tudo isso ao mesmo tempo. E posso dizer que foi um período infernal da minha vida. Eu fui médico da Seleção Brasileira de Rugby. Já vamos entrar nesse assunto daí, Caramba, que tá aqui sabia na minha disso? lista. Sabia. Putz. Como é que faz? Assim, eu não sei como eu fiz. Eu falo que foram 4 anos da minha vida que eu passei. Eu cheguei do outro lado, assim, sabe o corredor polonês na escola? Quando você só vai, cheguei do outro lado e falei, irmão, não sei como é que eu peguei esse diploma, não vou perguntar muito, porque vai que pegam de volta, deixa eu seguir minha vida. Mas como é que você ajuda a manter, principalmente você que trabalha muito de treino em alto nível, como é que faz pra conseguir conciliar tudo? Eu acho que é o propósito, na verdade, né? Na faculdade de medicina, o que eu gostava era justamente de brincar de médico. Eu fechava o olho, fazia de conta que eu era o médico e eu trabalhava. Isso era bom. Então, por exemplo, o que era o meu motivador para estudar? Era o paciente que eu ia ver no dia seguinte que eu não ia saber o que ele tinha. Cara, isso me deixa até hoje em pânico. Então eu não estudo porque eu tenho que estudar. Eu estudo porque eu tenho medo de observar alguma coisa que eu não saiba o que é, ou mais ainda, eu não observar alguma coisa porque eu não sei o que é. Isso me coloca em tremendo pânico, porque eu acho que é uma responsabilidade minha. Né? Você sabe que eu escutei a história de um colega que eu tive a honra de atender antes de ontem. Não, ontem, segunda. E ele falou, Paulo, você sabe que eu vi um colega que atendeu um sujeito na UBS que estava com dor no ombro. Na verdade, ele estava tendo um AVC e o cara não identificou. Nossa. Sabe, é muito sério isso, né? É uma coisa muito séria. E medicina tem disso de você ter que viver ela intensamente. Né? Então, esse medo de não estar pronto para ver uma coisa séria, identificar, ou uma coisa que ainda não é grave, mas que tornar-se-á. Então, eu olhava e falava, cara, eu tenho que ralar o coco nisso daqui. Então, é isso daqui que eu vou fazer. O treino já é diferente. O treino, ele mudou as coisas na minha vida à medida que ele significou várias coisas na minha vida. Né? Quando eu era jovem, por exemplo, ele me ensinou a ter disciplina. Quando eu estava na faculdade, o que ele me ensinou, na verdade, foi saber que o esporte ele sempre ia estar como uma forma de encerrar o meu dia e dar por finalizadas as minhas tarefas comigo mesmo. Hoje, o exercício para mim é uma coisa chamada coerência ética. Como é que eu vou tratar de uma pessoa que quer fazer exercício se eu mesmo não faço? Que experiência eu vou conseguir dividir com ela? Cadê a parte humana da minha medicina? A medicina técnica é perfeita. Agora, você não trata de programas de computador, você trata de seres humanos. E o ser humano, ele quer se identificar. Ele quer olhar para mim e falar assim, se ele está falando que eu vou cansar, é porque eu vou cansar. Se ele está falando é porque eu não vou cansar, é porque eu não vou cansar. Se ele está falando que eu vou ficar bem, que eu não vou ter fome, eu não vou ter fome. E essa coerência ética, pasme você, é uma das coisas que mais me criticaram na minha carreira. É mesmo? Putz! Nossa, tem... o tempo passou, na verdade, né, Ed? Mas tinham médicos mais velhos que o passatempo deles favorito era falar mal de mim nas sociedades e como se fosse, porque aquele cara, ele faz isso, ele faz aquilo, ele prescreve bomba pra todo mundo. E cara, o meu trabalho é o contrário, é tirar a droga da galera. Né? E falar, vamos ajustar o que você tá fazendo, o que tá errado. Né? Então, eu paguei um preço muito alto para aparentar aquilo que essas pessoas achavam que eu era. E isso, de certa forma, me marcou. E é a razão pela qual
Hoje eu ofereço essa oportunidade para as pessoas que estão vindo, os graduandos, né, no projeto que a gente tem, que é o Interligas, que a gente hoje é uma das maiores mentorias do Brasil para o pessoal de saúde. Temos mais de 40 mil inscritos nesse daí. E você, às vezes, no meio desse corre que você faz muita coisa. Você cria conteúdo, você está em podcast, você tem seu curso, você tem a sua família, tem suas filhas. Tem uma hora que você fala, putz, hoje eu estiquei demais a cordinha aqui. O que te sobrecarrega no meio desse corre daí, de conciliar tudo isso? Você sabe que eu vivo intensamente tudo, mas não excessivamente. São duas coisas diferentes. Faz sentido. Então, eu tô naquele momento com o meu paciente e eu tô focado no trabalho dele, vamos fazer, acertar, papapá. Eu tomo um café, 5 minutos, eu tenho que estar com a cabeça limpa pro outro. Eu termino meu consultório, vou ver quais são as mensagens no meu telefone do dia. E vou responder elas 100%. Acabou? Acabou. Eu vou ver minha mulher. Eu tô com a minha mulher, não existe absolutamente mais nada. Eu consigo pegar a minha filha, eu pego minha filha e vou sentar com ela e vou jantar. Exemplo de ontem. Ontem eu saí de outro compromisso, saí tarde. Era mais ou menos umas 10h30, né? E eu aproveitei e fui buscar minha filha na faculdade. E aí desci, fiquei ali na frente da PUC esperando ela, porque eu tava de Uber, né? Peguei a minha filha, voltei conversando. Quando eu cheguei em casa, jantei com a minha filha. Então, é aproveitar aquilo que te é dado, Edson. A gente, realmente, se você for querer calcular tudo na sua vida, né, você vai se frustrar, porque você não vai conseguir fazer metade. A vida, às vezes, é que nem o Tarzan, ele andava segurando no cipó. Ninguém entregava um cipó na mão dele. Ele saía correndo, ele pulava e, vai ter um cipó na minha frente. É com coragem e fé que vai ter um cipó. Eu vivo assim, coragem e fé. Vai ter um cipó na minha frente e eu vou pegar. Mas aquilo que eu tô fazendo naquele momento, cara, sou eu 100%. Então, no treino, eu sou um atleta. No trabalho, eu sou um médico de 200 anos. Na minha casa, eu sou o pai. E com a minha mulher, aí eu sou o homem. Quero entrar aqui no assunto que a gente tocou, que é o rugby. Eu sou entusiasta do rugby, treinei por alguns anos, gosto demais. Uhum. Tive o prazer de, no Band, onde eu treinar com o capitão da seleção brasileira de rugby. Conheci pessoas incríveis dentro do esporte. Quem que era o Mocho? Cara... Eu operei o Mocho algumas vezes. É mesmo? Uma vez eu operei o bíceps do Mocho e ele levantou da cirurgia. A primeira coisa que ele fez foi dobrar o braço. Eu me joguei em cima dele pra ele não... Caralho. Te juro por Deus. Ele tava na mesa cirúrgica ainda e ele é muito forte, né? Ele tem muita força. E aí ele tava saindo da anestesia. Primeira coisa que o animal fez foi dobrar o braço. Eu fui lá, me joguei em cima pra segurar o bicho, porque não teve jeito. Não, cara, Acho que era o esporte dele, era o rugby e ser operado por mim e pelo Zé Carlos. Não, ele adorava. Cara, rugby é muito louco, assim, treinava no Band B. E a gente viu o Band A, a gente falou assim, era um degrau gigante, mas era um esporte... Que ano isso, mais ou menos, Ed? Isso foi em 2010. Então você chegou a jogar contra o Rogério Ziad? Cara, não lembro. Minha memória é horrível pra nome, mas treinei com o Portuga. O Portuga. Boa demais. O Portuga ia jogar Seven e ele parecia que ele virava Barbie. Era muito engraçado quando ele perdia peso, cara. E um cara de um coração, como eu gostava do português. E treinei também pela minha faculdade, joguei Juca, pela PUC, rugby, do caralho. E você foi médico da seleção brasileira de rugby, né? Sim. Foi no Pan-Americano? Foi no... Pan-Americano, exatamente, de 2007, se não me engano. Como é que é a sua relação com o rugby? Então, eu cuidei dos caras que hoje são os veteranaços, né? Então, o Mocho, Portugal, né? O Ziad que jogou lá, você deve lembrar, pensa no... Imagina o Vin Diesel, agora imagina um Vin Diesel que é 3 vezes o tamanho do Vin Diesel. Agora que você imagina um Vin Diesel que é 3 vezes o tamanho do Vin Diesel, imagina um Vin Diesel que corre que nem o Usain Bolt. É muito louco, né? Só que ele faz o supino do Ronnie Coleman. Então, esse é o Ziad, né? Você deve ter jogado contra ele. Então, você viu um negão que ele corria, atropelava todo mundo em menos de 6 segundos, né? Era o Ziad. Era esse cara. Então, essa galera que eu conheço. Né? E o rugby, eu gosto muito que é um contrassenso, né? Que é uma galera muito forte, que corre muito rápido, que se bate no jogo, porque é um jogo... Se bater não, que é uma palavra errada. Tromba. Mas que tromba, que é pegado. Choque. Não tem falta, tem falta, mas não é que nem futebol, não tem
pausa. Não Não tem é um jogo nada. de não me toques. É um jogo que você tá lá. Eu gostava muito do rugby porque me ajudou com a ansiedade, me ajudou com a depressão, porque se minha cabeça não tivesse no jogo, Você perdia ela. eu não tava no jogo, era isso. Me ajudava, porque eu falei, cara, eu tenho que estar aqui agora porque é a minha questão de sobrevivência. E ao mesmo tempo que a gente tá... Você ficou em vestiário com esses jogadores. São pessoas que valorizam muito a educação, né? Essa coisa do rugby, de um esporte de brutos praticada por cavalheiros, é muito foda, né? Como é que foi essa sua relação com eles pessoalmente? Não, e extremamente corajosos, né? Eu lembro que em Portugal, uma vez a gente estava no Uruguai e ele abriu o supercílio, mas abriu bonito, assim, de fora a fora, quase no meio da testa. Ele olhou pra minha cara e falou assim, fudeu, né, Doc? Eu falei, nessas palavras. Abriu um negócio na minha testa, abriu. Aí ele virou pra mim assim, dá pra fechar e eu voltar? Aí eu olhei e falei assim, cara, vamos. Aí eu peguei e fechei, suturei em cima. Eu dei nó naquele supercílio dele, colei esparador, falei, vai e reza. Ele rezando no campo, eu rezando na beira do campo, falando, pelo amor de Deus, que não vire uma concussão, que não vire nada mais. Terminou o jogo. Cara, foda. Eu tinha acabado de suturar praticamente metade da testa do Portugal. Não, Portugal então, é demais, cara, demais. um monstro, né? Um monster, né? E é um esporte que... Eu tenho uma tristeza que é um esporte que não ganha tanta visibilidade dentro do Brasil, nem proporção. Mas é um esporte que é muito forte, assim. Eu gosto muito, sou apaixonado, a gente tem toda uma disciplina por trás muito grande.